professores! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem. E é um prazer poder gravar essa aula para você. E nós já estamos na aula de número 5. É um prazer estar aqui gravando essa aula para vocês. E qual é o título da lição, Pro? A coragem do profeta que confrontou o rei. Vamos lá ver que profeta é esse? Onde se encontra essa aula? Lá em 1 Reis, onde se encontra essa história. Lá em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 30. Aí você vai lá para o capítulo 17, do versículo 1 ao 9. E depois lá para o capítulo 18. Olha quanta coisa para estudar. Pessoal, essa é uma história que não tem como a gente estar pulando ali os versículos, os capítulos e estudar ali só ler o básico. Não tem como, você tem que ler toda ali a história e é uma linda, linda história. Quais são os objetivos dessa aula, Pro? Os objetivos é que a criança entenda que o Senhor é o único Deus e que precisamos falar dele com a mesma coragem do profeta Elias. Olha, o Elias não tinha medo não. Daí Acabe, olha, e tal, e tal, e tal, e tal, e ele ia e falava e Deus o abençoava, né? Então a gente tem que falar para as crianças, ter essa ousadia, não ficar com vergonha de falar que é cristão, não falar com vergonha que Jesus está no coração, porque às vezes as outras crianças, às vezes eles conversam, às vezes elas não são compreendidas, né? Tem umas que têm vergonha de dizer porque elas são motivos de chacota. Mas a gente tem sempre que enfatizar para a criança, a gente nunca pode se envergonhar do evangelho, se envergonhar que somos cristãos, que servimos a Deus, que vamos na igreja. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que zombam, porque é crente, porque não pode fazer isso, porque vocês são careta, porque não pode aquilo, não pode aquele outro. Não, nós somos um povo diferente, que servimos a um Deus todo vivo e todo poderoso. Então, se ele habita em mim, claro, automático, as minhas atitudes têm que ser diferentes, o meu linguajar tem que ser diferente. Por quê? Porque alguém especial, Criador do universo, habita dentro de mim. Isso não é motivo de vergonha, é motivo de nos orgulharmos, porque o Salvador do mundo é o nosso amigo. E vamos lá, ponto central. Nossa coragem vem de Deus e sempre que a usamos, Ele é glorificado. Isso mesmo. Olha que ponto central mais lindo, né? Nossa coragem, ele não vem assim, né? Não, nossa coragem, ela vem de Deus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos anima, né, a prosseguir. E qual é? Nossa, eu tô falando tudo errado hoje. Qual é a nossa missão? A nossa missão hoje nós vamos para o país de El Salvador. Olha, pessoal, vamos colocar aqui a bandeirinha aqui no nosso suporte aqui de bandeirinhas. O país de El Salvador. E eu tenho ali visto os comentários de vocês nas aulas. Muito obrigada aí pelos seus comentários. A gente tem lido, às vezes eu vou lá para ler umas 3, 4 vezes por dia. A gente tá lá, eu tô lá acompanhando, ver se tem recadinhos novos. Muito, muito obrigada. E tirar um tempinho, estar ali escrevendo, deixando ali o seu recadinho e também tá curtindo a aula. Não esquece de curtir a nossa aula, é muito importante aqui pro nosso canal, ok? Então, e nós recebemos ali um recadinho de uma professora dizendo, Pro, tem como acrescentar ali as atividades da aula junto no caderno da missão? Então, se a gente for fazer isso agora no meio da aula, a gente vai quebrar um pouco, né, aquela sequência que é só missão. Então, de repente, aqui vai ter outro conteúdo junto da aula, que não faz parte ali daquele país e tal. Então, acho que não seria interessante. Até porque você também já tem, muitos trabalham com a lição do aluno e já tem as atividades na lição do aluno. E muitos fazem a própria impressão para sua aula, né, das atividades para sua aula. O que eu sugiro aí para vocês que também tiveram essa ideia de acrescentar as atividades junto com o caderno de missão, você faça a impressão da atividade. Eu sempre deixo mais de uma opção. Uma opção eu vou fazer para a aula. A segunda opção você pode imprimir e dar junto com o caderno para a criança fazer em casa, ou, né, alguma coisa relacionada à atividade daquela aula você pode estar dando para a sua criança. E deixar o caderno só para esse tema mesmo, missão, que eu acho que fica bem interessante, né, falar sobre esse tema. Então,
Aí nós estamos aí num país, na missão do Pai de El Salvador, que você agora vai estar falando para sua criança, né? A gente vai fazer aquele momento de oração, vamos orar por esse país e você vai estar explicando aí para sua criança algo sobre esse país. O que eu acho interessante aí, professores, é que é um país muito bonito. Vocês viram ali os pontos turísticos do país, está muito lindo mesmo. Tem aqui na missão, se você não fez o caderno ainda, corre fazer, porque tá muito incrível esse planejamento. Nós temos aqui onde se localiza, as primeiras civilizações. Nossa, tem toda a história aqui do país de El Salvador. Temos aqui também as curiosidades. Nossa, tem muita coisa. Qual a religião predominante? Gente, tem muita coisa mesmo. E como eu falei para vocês, eu tô amando fazer esse caderno de planejamento aqui, do caderno de missões, eu tô amando essa proposta. E cada vez mais eu tô incluindo, e nós já estamos lá no Drive até a aula 9 já, que você já pode estar fazendo essas impressões da aula 9. E cada vez mais está surgindo coisas sobre o país que a gente pode estar acrescentando nesse país, nos países, né? Então, nossa, está surgindo muita coisa e eu tô amando mesmo. É cada curiosidade, é cada história, tá sendo fantástico. Então, a sua criança que vai levar esse caderno para casa, ela vai ler tudo isso, ela vai fazer atividade, ela vai estar orando por esse país, que é muito importante, né? Sempre ressaltar para a criança, ela vai levar o caderno para casa, ela tem que estar todos os dias orando por esses países. Então, vamos lá. Temos aí, ó, no slide aí, um pouquinho que está no planejamento aí dos países. Olha que bonito, né? Claro, esse planejamento já está na aula passada, muitos que já olharam a aula passada já vão lembrar desse planejamento aí de El Salvador. Olha que bonito, onde ele se localiza, olha os mapas, que lindo, né, que ele fica, ali ó, as setas indicando no mapa onde fica esse país. Então, nossa, muita coisa, é muito conteúdo, sabe? É muita informação e eu realmente tô amando esse trabalho aí. E obrigada também a vocês, né, que estão fazendo esse planejamento. Obrigada aí por curtir a nossa ideia e tá aí também fazendo aí com as suas crianças. E vamos lá, versículo bíblico. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Se encontra em 2 Timóteo 1 e o versículo 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Vamos lá, Pro, o que você fez para essa memorização? Eu fiz ali um joguinho de quebra-cabeça. Claro, você vai estar lendo a Bíblia com a sua criança, nunca suspenda a Bíblia por visual recurso algum. Primeiramente, leia com eles diretamente da Bíblia. Deixe todos que queiram ler ter a oportunidade de ler na Bíblia o mesmo versículo. Depois vocês vão estar lendo todo mundo junto e tá aquele momento de memorização. Agora é o momento que eles vão fechar a Bíblia e você vai estar, crianças, qual é a primeira palavra? Né, até formar toda a frase, você vai estar colocando ali aquela sequência dos versículos bíblicos na parede. Isso é muito top. Né, conforme a sua indicação, você mesmo pode estar montando ali o quebra-cabeça. Outra ideia legal também, embaralhar o quebra-cabeça e deixar que a criança escolha uma criança, ela vai lá e monte o quebra-cabeça. Isso também é bem legal. Ou faz equipes, né? Faça 2 quebra-cabeça, a equipe que montar primeiro é o vencedor, né? Pode fazer alguma coisa nesse sentido que é bem legal. Então, o que esse versículo aí ele nos ensina, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, né? Que Paulo aí, ele está falando, encorajando a Timóteo, né? Não é fácil, Timóteo, novo, ser ali um pastor, não é fácil, né? Olha os desafios que Timóteo tinha que enfrentar. Mas Paulo escreveu uma carta encorajando a Timóteo, né? E nessa carta ele está dizendo, né? Como é feito... Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o que isso quer dizer pra gente, né? Que as qualidades de fortaleza, amor e moderação são antídotos para o medo, que pode roubar a força e a capacidade de vencer. Então, ali, o que Paulo estava falando aquilo ali para Timóteo, né? Encorajando Timóteo.
Porque Deus não nos deu um espírito de medo, né? Mas de coragem, de ousadia, porque é Ele que diz pra gente, vai que eu te ajudo, esforça-te que eu te ajudo, vai, eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Então, se nós crermos nele, cremos nisso, né? Cremos em sua palavra, se a gente ter fé, automaticamente a gente tem ousadia e coragem, né? Para vencer, para continuar, para caminhar. Então a gente tem que estar dizendo isso para as crianças, né? Se nós colocarmos Cristo na frente de tudo, ter fé que Ele está conosco, ter fé que Ele nunca vai nos abandonar, automaticamente nós vamos ter coragem para vencer todas as barreiras, para enfrentar todas as barreiras, porque sabemos que o Salvador do mundo está conosco, então nós precisamos ter fé. Acreditar que todos os dias Ele está do nosso lado e é Ele que vai, né? E que Ele que nos ajuda. Então, assim como Paulo está dizendo, né, para Timóteo, a mesma coisa que os santos diz para nós, né? Olha, Deus não nos deu espírito de medo, né? Não sejam medrosos, mas Ele está sempre conosco, nos fortalecendo. E vamos lá. A nossa história bíblica, eu deixei ali no drive para vocês, que é essa historinha aí é tipo um livrinho, né? Pode ver que ali tá a parte número 1 a 4, é porque é um encarte, é um livrinho que vocês vão estar dobrando e fica aí essas partes. Mas você também pode estar separando uma história da outra. Essa história aí eu achei legal, claro, ela condiz com o que a Bíblia diz, porém ela tem umas imagens mais legal do que da própria lição, então por isso que eu trouxe essa história para vocês. E eu acho legal também que você pode estar até lendo, como se fosse uma roda ali, você está lendo essa história, tipo um conto, né? Tá contando um conto, olha só. Faz aquela história de ninar, né, e tá contando para dormir. Não, você pode estar ali lendo realmente ali a história, aquele momento da leitura com a sua criança, ou pedir que alguma criança venha ler, sabe? Porque ela está resumida, toda a nossa história, ela está resumida nessa história em quadrinhos aí. E é bem legal, você pode estar pedindo para uma criança ler, depois você pode estar comentando em cima dessa história, ou você mesmo pode estar lendo. Crianças, agora a Pro vai ler, vai contar uma história para vocês e a Pro vai ler. Quem sabe é uma forma também diferente de você estar contando a história. E ali você vai estar lendo, faça expressões, faça gesto, mostra a história, faça sons. Olha que legal, faça sons, pede para a criança ficar em silêncio. Quem sabe se deixa elas bem acomodadas, elas se sentindo bem à vontade. Quem sabe se elas levem ali um travesseirinho, uma almofadinha, uma mantinha, deixa elas deitadinhas tudo no chão, bota um fundinho musical bem suave, bem baixinho, e ali você vai estar contando a história para eles. Ou faça aquela roda, eu amo sair tirar as crianças da cadeira e botar uma roda, e ali você está contando ali para as crianças, e na medida que você está contando, você também pode ter aquela roda de conversas, aquele bate-papo. Então, olha quantas coisas a gente pode fazer através de uma história contada, né? Muito interessante, eu acho muito magnífico essas formas de contar a história. Então, para a gente estar explorando a escritura aqui, é uma história realmente muito conhecida. Talvez as crianças vão lembrar ali de Elias e os 450 profetas de Baal, sobre o sacrifício, sobre a forma com que Deus respondeu. Eu acho que de toda a história, esse é o ponto mais forte com que a criança que já escutou vai lembrar. Só que agora, essa história aqui, ela está toda resumida, né? A lição está trazendo a história toda resumida. E é bom a gente estar contando esses passos para a criança, porém, não se alongue muito no que falar, não dá muitos detalhes, porque muito tempo a criança perde a concentração, e isso é qualquer faixa etária. Claro que quanto menor a criança, menos tempo de concentração ela tem. Então, assim, mais uma criança ali de 7 a 10 anos, ela também tem um pouco tempo de concentração, ela se concentra um pouco mais, mas não é tanto, e logo elas perdem o interesse. Então você tem que ser muito dinâmico na forma de que você for contar. O que você vai estar falando ali sobre Acabe? Ele foi o rei de Israel e ele reinou ali e foi um péssimo rei. A Bíblia diz que antes dele não tinha rei mais péssimo
do que Acabe. E ele fez muitas coisas erradas. E ele casou com uma mulher que também adorava outros deuses. E casar com uma mulher de outra nação já era contra os princípios, né? Não podia fazer isso. E ele já foi desobediente, escolhendo uma rainha que não era da própria nação de Israel. Aí o que aconteceu? Não podia dar certo, né? A desobediência de Acabe já começou ali, né? Já não podia dar certo. Agora, essa mulher, ela era muito pagã. Ela era uma mulher terrível. E o que acontece? Claro que Acabe começa a adorar os deuses dessa mulher. Acabe já tinha um coração perverso, um coração já que não estava voltado para Deus. E agora, o cabeça da nação, ele não é voltado para Deus, automaticamente a nação também não seria. E o que aconteceu? A nação também começou a adorar outros deuses, outros ídolos, começou a adorar. E eles começaram a fazer estátuas e templos para adorar esses deuses dentro da própria nação de Israel, uma nação a qual Deus formou, a qual Deus fez. Nossa, quantos livramentos e quantas vitórias, quantas conquistas Deus deu para aquele povo. E agora parece que eles abandonam tudo isso, Deus verdadeiros, quantas manifestações aquele povo viu de Deus, quantas manifestações de Deus aquele povo, né, presenciou, quantas coisas eles viram, quantos milagres eles viram acontecer. Mas agora eles estão adorando outros deuses. E Acabe coloca esses deuses também dentro do templo. Olha só como eles estão profanando o nome de Deus. E será que Deus ia gostar disso? Claro que não. Ele ficou muito triste com essa situação. E agora ele resolveu castigar aquele povo, né? Castigar Acabe. E o que ele faz? Levanta um profeta Elias. O que é profeta? Você vai estar falando para a sua criança, né? Que profeta é aquele que fala em nome de Deus. Quando Deus queria falar com a nação, Deus falava através de uma pessoa. Quando era ali na época de Moisés, Deus falava com Moisés e Moisés falava ao povo o que Deus queria. E assim foi Josué, foi com os outros profetas. E Deus, ao longo da história, Deus foi levantando profetas e Deus começou a falar através dessas pessoas, através dos líderes, dos profetas, Samuel. E Deus foi falando. E agora Deus levanta Elias e Elias vai lá para Acabe, pega e diz, olha Acabe, tu fez isso, tu fez aquilo, e começou a falar, e agora Deus vai castigar. E não vai haver chuva e nem orvalho até a minha palavra. Então, olha só, não haver chuva já é complicado, gente. Quantos aqui no nosso estado estão sofrendo com a seca? Vocês podem até estar pegando imagens na internet de estados que faz tempo aí que não está chovendo. E quais são a situação climática daquele local e quais são as consequências por não haver chuva. Então, você está mostrando agora uma realidade para a criança da história nos dias atuais. Então, mostra para as crianças, faça a impressão, mostra para as crianças, se você tem a internet na sua sala, tem uma televisão, um suporte ali, passa essas imagens para as crianças verem, data show, eu não tenho, pega ali, faça uma impressão, mostra para elas, algum videozinho também tem na internet ali, relatando a situação da seca, em vários lugares tem seca aí no nosso país que não chove. Então, já é triste, mas além de não chover, o que aconteceu? Não teve orvalho. Gente, agora o que é orvalho? Será que a criança vai entender o que é orvalho? Muitas entendem, muitas não. Aí você pode estar explicando para a sua criança que orvalho... Vocês já ouviram às vezes a mamãe diz assim, olha, na rua tem sereno, olha, o sereno. Ou você vai ver às vezes de manhã, quando acorda, às vezes a plantinha está meio umidazinha. Então, aquilo ali é o sereno, é o orvalho, que por mais que não chovia, mas, né, nosso país não está chovendo, mas tem o orvalho. Não é muita coisa como uma chuva, mas já é alguma coisa, né? Agora imagina na época ali de Acabe, que nem o orvalho tinha. E essa seca durou por 3 anos e 6 meses. Nós vamos ver lá em Timóteo, se eu não me engano, 2 Timóteo, que vai estar... acho que se eu não me engano eu não consigo me lembrar agora a referência bíblica, que vai estar falando ali, Tiago, não consigo me lembrar ali, acho que é Timóteo, não consigo me lembrar a referência bíblica, o qual está falando ali de Elias e falou que não chovia por 3 anos e 6 meses. Agora vocês pensam,
que situação que se encontrava aquele país, né? Então, não só o país, mas ali nas regiões, o que aconteceu? E ali você vai estar contando ali para sua criança que Deus pegou e mandou ele lá para o Ribeiro de Querite e ele ficou lá. E Deus mandava crianças, Deus ele se responsabiliza pela gente, Deus cuida da gente, Deus cuidou daquele homem 2 vezes por dia, de manhã e à tarde o corvo vinha trazer comida para Elias, ele tomava água do ribeiro, agora de repente aquele ribeiro secou e ele vai lá para a cidade de Serepta e ali uma viúva ajuda ele e Deus faz um grande milagre na casa daquela mulher, não só com a comida, mas também com a vida do filho, enquanto não voltou a chover, a comida não acabou, então se você vai estar dando, né, comentando essas coisas para sua criança, aí agora Deus manda ele voltar, e ali tem aquele momento ali de Obadias também, que Obadias era um homem temente a Deus e um adorador a Deus, e no meio daquele caos todo ali, né, de adoração a outros deuses, naquela perseguição de Jezabel, que tudo que estava acontecendo, aquela perseguição de Acabe, tudo que estava acontecendo, ele foi lá, escondeu 100 profetas e alimentava aqueles 100 profetas. Olha só como Deus levanta homens e mulheres, sempre tem os remanescentes no meio da situação, no meio da crise, sempre tem. Aí agora Elias volta e ali acontece ali aquele momento ali naquele sacrifício e acho muito lindo a ousadia desse homem chegar e dizer, né, aquele que responder com fogo, esse é Deus. E agora está ali toda aquela história que a gente já conhece e de repente quando chega a vez de Elias vai lá, prepara o altar, pega 12 pedras, faz uma vala em volta do altar, pega a água, molha a lenha por 3 vezes, que a água encheu aquele valo, e agora ele começa a orar e Deus responde com fogo, que até as pedras foram consumidas. Olha o poder do nosso Deus. E depois que o povo viu aquilo ali, o povo começou a dizer, né, que só o Senhor é Deus. O povo viu a grandeza do nosso Deus, o povo voltou para Deus. Olha como Deus trabalha. Primeiro o povo teve que sofrer as consequências do pecado deles e agora Deus faz algo maravilhoso, grandioso. Tudo pela coragem de Elias, tudo porque um homem se colocou ali à disposição de Deus e em todo aquele processo difícil que aquela nação estava tendo, Deus supriu tudo para Elias, Deus cuidou de Elias. E agora, depois desse sacrifício todo, né, que Deus respondeu com fogo, a chuva veio novamente, né, e ainda Elias disse, corre para Acabe, vai Acabe, pega o carro e vai. Porque se tu não for, tu vai pegar uma chuva no caminho. E eu acho tão bonito que Elias está lá com a cabeça entre as pernas e pede para o moço, vai lá, tem alguma nuvem? Não, não tem. Vai lá, olha, e de repente chega o moço e diz, né, eu vejo lá no finalzinho uma pequenina nuvem do tamanho da mão do homem. E ali Elias já sabia que uma chuva torrencial estava por vir e que não ia dar nem tempo de Acabe chegar em casa. Então olha só como Deus trabalha e a gente vê a fé e a coragem desse homem. E nós temos que dizer isso para nossas crianças, que assim como Deus fez no tempo de Elias, Deus também faz no nosso tempo, porque Ele é Deus e é Ele que trabalha na nossa vida, é Ele que nos dá força para enfrentar, Ele que nos dá coragem para enfrentar situações difíceis e Ele está sempre conosco. E o que eu fiz aí? Ali no Drive, pessoal, tem todas as imagens, né, desses bonequinhos aí do filme do Divertidamente. É algo que estava muito em alta agora, acho que o finalzinho do ano passado, novembro, por aí, estava muito em alta esse filme, né, nos cinemas, Divertidamente. Então, tem todas as imagens ali, eu até esqueci de fazer a impressão aqui para mostrar para vocês. Essas imagens do filme e são as emoções, que nós também vivemos essas emoções, só que em todas as emoções que nós passamos, Deus está conosco. Então você vai estar, se você for mostrar cada emoção para sua criança, ela já vai te dizer que emoção é aquela, porque elas conhecem o filme. Ah, tem a alegria, crianças, tantas lutas e vitórias, Deus sempre está conosco, é nos momentos tristes, tem a tristeza, naquele momento que a gente não aguenta mais, a gente está triste, mas Deus está conosco, nos dando coragem, nos dando força. Elias também passou por momentos de tristeza, mas Deus estava com ele. Aí tem um momento ali do medo, Deus também está com a gente em todos esses momentos
porque as nossas emoções, né, dos nossos sentimentos, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, Deus está conosco. Então você pode estar mostrando ali para as crianças todas as emoções ali, dizer para elas que nós também temos essas emoções, nós também vivemos essas emoções. E em todo tempo, Deus está conosco. Quando estamos com medo, Deus está conosco. Se estamos felizes, nós temos que agradecer, né? Em todo momento agradecer a Deus. Até no momento feliz ali, né? A gente tem que louvar a Deus, porque o Senhor nos deu vitória. Deus está conosco. Em todas as nossas emoções, temos que louvar o nome do Senhor. E sempre acreditar que Ele nunca vai nos deixar sozinho. O Papai do Céu não deixou Elias sozinho naquele ribeiro. O Papai do Céu providenciou tudo para ele. O Papai do Céu foi lá e abençoou Elias na casa da viúva. O Papai do Céu foi com Elias até aquele sacrifício. O Papai do Céu em todo caminho sempre esteve com Elias e assim estão conosco. Em todo esse processo que Elias passou, todos os sentimentos que ele demonstrou, o Papai do Céu estava com ele. E a gente vai ver que depois ali do sacrifício, agora Elias vai para uma caverna. Né? A ansiedade, a angústia, quantas coisas a gente passa, mas nesse momento Deus estava com Elias. Então é assim, é com a nossa vida também. É uma forma ali de você estar mostrando essas imagens das emoções e dizer para eles, né? Nós também temos as nossas emoções, mas em todas elas Deus está conosco. Tem aí fixando atividades. Temos também essa dinâmica que eu gostei muito, muito, muito. Como funciona essa dinâmica, Pro? Você vai recortar os copinhos de pipoca e você vai recortar também as pipocas. E como é que funciona? Você vai pega esses copinhos de pipoca, cada copinho desses de pipoca, ele tem a pergunta relacionada à história. Pega esses copinhos, cole na sua parede e deixe ali as pipocas na mesa para a criança escolher a resposta. Claro que ali as perguntas, elas são uma sequência, coloque as perguntas na sequência certa, tá? Para não chegar ali, tá tudo misturado as perguntas e às vezes no final da história a criança já está respondendo ali. Não, coloca ali a sequência certa das perguntas e cada criança vai lá e vai ter que responder, botando como? Pegando uma pipoquinha, você vai estar botando uma fita atrás, pega a pipoquinha e ela vai ter que estar colocando a pipoquinha em cima do copinho que é a pergunta certa. Então, é bem legal. Quantos anos ficou sem chover? A criança vai lá e vai, claro, 3 anos e 6 meses. O que o profeta disse que não ia mais acontecer? O que será que não ia mais acontecer, hein? Então, essa aí seria antes da chuva. Então, olha que legal. É bem interessante, né? Essa segunda pergunta ali tem que ser anterior àquela ali de quantos anos ficou sem chover, para ter uma sequência para dar certinho a história. E vamos lá, falando ali de pacotinhos de pipoca, eu fiz aí então um pacotinho de pipoca e você pode estar fazendo essa impressão e dando para sua criança. Pro, não quero gastar com impressão, Pro, eu não tenho. Nós também recebemos recadinhos ali dizendo, Pro, as impressões são muito caras. Pessoal, eu entendo perfeitamente, não é fácil, né? Nós aqui também, a gente faz todas as impressões aqui na nossa sala aqui, aqui do próprio do estúdio, nós temos a impressora aqui, mas assim, trabalhar com, às vezes, em igrejas que às vezes não tem recurso, eu sei como é difícil, às vezes tirar do bolso também não é fácil, porque só uma impressão aqui preta e branca aqui na nossa cidade tá bem cara, acho que tá uns R$2,50 por folha, por aí, tá caríssimo. Então agora imagina uma quantidade grande de crianças ou ter que estar imprimindo tudo. Então eu sei que é bem difícil, não é fácil mesmo. Mas assim, deixa aí essas dicas para vocês. Não tem como fazer a impressão, bota no copinho descartável mesmo, faz uma panela grande mesmo, ali as crianças comem ali e vai dar tudo certo. E vamos lá, então, agora a nossa aula já acabou, mas semana que vem nós estaremos aqui de novo, claro que estaremos aqui de novo, aguardando e esperando por vocês, ok? Então, até semana que vem. O ITEC
Instituto Teológico de Educação Cristã tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.